Oi, gente. Agora a gente vai falar de cartografia. É um tema que o Enem sempre cobra alguma coisa de cartografia, mas as questões de cartografia do Enem, elas não costumam ser tão difíceis. Agora, quando cai a cartografia numa Unesp, numa Unicamp, numa FUVEST, geralmente é igual geologia, igual parte física, tem um nível um pouquinho maior de dificuldade, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né, muito importante, que a gente precisa lembrar, assim, ó, cartografia, gente, é falar de mapa, tá? Mas não apenas. Porque, e aí quando a gente fala assim, ah, mas mapa ninguém usa e tal, não sei o quê, fala, como você pega Uber, né? Uber, como você pede iFood, etc. É isso, ok? É mapa, é sistema de localização geográfica, coordenada geográfica, tá? O GPS, se a gente fosse tirando as camadas do GPS, né? Então a interface de informação de vias e tudo mais, quando, no fundo o que a gente tem é um ponto A, uma coordenada A e uma coordenada B, e aí em cima disso a gente tem as informações de tráfego, de vias e tudo mais sendo colocadas. Mas falar de cartografia, falar de mapas, de coordenadas geográficas, é também falar do que todo mundo aí, do que a gente utiliza praticamente todos os dias, né? Então, não é algo que está distante do nosso cotidiano, né? Muito pelo contrário, correto? Na verdade, né, gente, tudo tá... O que a gente aprende tá tudo em contato com a gente, né? A gente é que se aliena da nossa existência e acha que não, mas tá tudo aí, né? Tudo que a gente aprende tem a ver com a nossa realidade. Bom, primeiro, então, é importante entender que quando a gente fala do planeta Terra, a gente tem os conceitos básicos, né, relacionados aí a coisas importantes para entender cartografia. Primeira coisa é entender que a gente tem aqueles dois movimentos básicos, né? E assim, não são dois só, mas quando a gente fala do que pode ser cobrado em Enem e vestibular, são esses dois, né? Especialmente, porque deles derivam outras coisas, né? Então, do movimento de rotação, a gente vai utilizar a dinâmica do movimento de rotação para falar de fuso horário, para falar de estações do ano, translação, né? Então, vamos lá, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos, né? Os 4 minutos que excedem quando junta 4 anos, tem um ano bissexto, ok? A translação é o movimento em torno do Sol, e aí dura os seus 365 dias, 5 horas e 45 minutos, e aí é isso, né? 4 anos, ano bissexto, que aí vai ter mais um dia, tranquilo? E aí... aqui a gente tem, então... Ah, inclusive, hoje é dia 23, né? Hoje é 23? Não, 24. 24. Quase 23. Eu tô perdida, mas a produção tá mais perdida. Tipo assim, Bom, hoje, 24 de setembro de 2023, nós iniciamos ontem, né, aí o equinócio de primavera, tá? E estamos experimentando 40 graus no equinócio de primavera. O verão vem assim, bem legal. Bom, eu gosto de calor, mas, né, enfim, vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem... A primeira coisa importante é que a gente parte do pressuposto, né, de que a Terra ela tem esse formato esférico e que ela tem um eixo de inclinação de aproximadamente 23 graus, tá? Esse eixo de inclinação tem relação justamente com as estações do ano. E no ano de 2023, a gente tem essas datas aqui que estão no slide em relação aos equinócios e solstícios, né? Então, o equinócio, aí a gente tá falando de primavera e outono, e aqui tá no hemisfério sul. Aí é muito importante a gente lembrar que no hemisfério norte é invertido, tá? Então, quando aqui pra gente é primavera, por exemplo, entramos na primavera agora, correto? Para o hemisfério norte, eles entram no outono, tá? É o inverso. Por isso que eu sempre gosto de dar muito o exemplo do Natal, né? O nosso Natal, o Papai Noel, a pessoa da família que quer ser o Papai Noel, ele sofre muito porque a gente tem como base uma festa de Natal
onde é inverno, né? Porque a gente tem como inspiração uma perspectiva de Natal de Europa, de Estados Unidos, dos filmes que neva e o Natal usa aquela roupa, né? O Papai Noel usa aquela roupa e tudo mais. Mas pra gente, né? E inclusive a nossa árvore de Natal, ela é uma árvore que nem é muito típica do clima tropical, que é a maior parte do nosso clima, né? Então, o que acontece é que, na verdade, então é tudo invertido, né? Então, por que que o nosso Natal a gente meio que imita, né? Meio que parece estar deslocado, né? Tem até quem coloque algodão na árvore de Natal pra fingir que é neve, né? No calor de 40 graus do verão. Mas faz parte, né? E aí o que acontece é que nós, então, é tudo invertido. Quando a gente. Por que que em outros lugares, né, que a gente vê filme e tal, o Natal tem neve e tudo mais? Porque é o inverso, né? É hemisfério norte. Pra gente aqui, quando lá é inverno, aqui é verão. Quando lá é primavera, aqui é outono e tudo oposto, tá? Sempre que a gente estiver falando de verão e inverno, a gente fala de solstício. E quando a gente estiver falando de primavera e outono, a gente fala de equinócio, tá bom? Vamos lá. Aqui. Então, dito, né, feita essa breve introdução, aqui tem algumas coisas importantes, né? Quando a gente fala de cartografia, a gente fala também de coordenada geográfica, como eu estava dizendo. As coordenadas geográficas, elas são fundamentais, né? Hoje, como eu já disse para vocês, a gente tem sistema de localização, de transporte, de avião, de tudo, né? A gente está falando de coordenada geográfica, é fundamental. E basicamente, quando nós falamos de coordenada geográfica, a gente está falando de uma retícula que contém informações de latitude e longitude. Então, uma coordenada geográfica, ela é sempre composta por uma dada latitude e uma dada longitude, tá? Ou um eixo X e eixo Y, muito parecido com o plano cartesiano de matemática, tá bom? Em matemática, né? Melhor dizendo. E aí, o que acontece? A latitude, ela leva em consideração a linha do Equador. E a longitude leva em consideração o meridiano de Greenwich. Tanto um como o outro marcam 0 graus. Conforme eu me distancio da linha do Equador, eu aumento a minha latitude, porque mais perto dos polos é mais perto de 90, né? Tanto para o norte quanto para o sul, tá? E no caso da longitude, conforme eu me distancio do meridiano de Greenwich, eu também aumento a minha longitude. Só que no caso da longitude, como a gente está falando de uma perspectiva esférica, né? No caso da longitude, de 0 a 180, tá? Então, aqui a gente tem justamente... então, o que é uma coordenada geográfica? É a intersecção entre uma dada longitude e uma dada latitude, tá? Então, eu tenho as latitudes aqui, ó. Estão vendo? Latitude aqui, né? Ó, latitude, linha do Equador aqui. E os paralelos, né? A linha imaginária que a gente que mede a latitude, que a gente se referencia para latitude, são os paralelos, tá bom? Então, os paralelos aqui e os meridianos aqui, né? A intersecção entre eles, estão vendo que eles, né, se cruzam aí. A intersecção entre eles é uma coordenada geográfica, tal qual o plano cartesiano, tá? É isso. Então, a intersecção entre uma dada latitude e uma dada longitude é uma coordenada geográfica, tá bom? Coisas importantes. Latitude. Pode ser que a latitude não esteja falando assim, latitude 40N, 40 sul. Geralmente, se você vai olhar no Google Maps, né, qualquer lugar, geralmente não vem a letra, vem um sinal, e sempre a latitude antes e longitude depois, tá? Então, primeiro, latitude positiva ou com um sinal positivo na frente, norte. Negativa, sul. Longitude com sinal positivo ou sem nenhum sinal, né? Opa, tá horrível. Nossa, ficou pior. Peraí, gente. Peraí. Não.
Aí. Positivo. É... Ai, demorou um pouco, né? Positivo, leste. Negativo, oeste, tá? E a gente vai entender um pouquinho melhor por quê. Então, isso é a primeira coisa. Aí, geralmente, você pode ter assim, no caso, para geografia, a latitude, latitude e longitude, a gente fica só nos graus, tá? Então, você pode ter um X, geralmente vem assim, tá? X, 45 graus, 30 minutos, 50 segundos. E eixo Y, que é a longitude, 110 graus, 25 segundos, 45, perdão, minutos, ok? Para saber o hemisfério, quais os hemisférios, é isso aqui, tá? Se tá norte e sul, se tá leste e oeste, ok? Por que tem minutos e segundos? Porque se fosse só graus, você ia ter uma grande proporção, uma grande área do planeta Terra com uma mesma coordenada geográfica. E aí você não ia ter exatidão de localização, tá? Então aí utiliza-se também minutos e segundos, ok? Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Então, dito isso, a gente tem também as diferentes projeções cartográficas. O que acontece? No mapa, aqui a gente tem um mapa, né? Só que, assim, o planeta Terra é uma esfera, né? E aí, quando a gente tenta passar as informações de uma esfera para o plano, tem distorções. Na internet, no YouTube, tem vários vídeos mostrando essa lógica, né? Vamos supor, se você pega e descasca uma laranja e você tenta colocá-la no plano, você vai ter que pressioná-la para fazer isso. E isso vai fazer com que você deforme aquela proporção, né, daquela área. Então tem vários, tem um vídeo muito legal que chama, eu acho que, se eu não me engano, é um vídeo da BBC. É bem interessante que ele vai dando exemplos matemáticos do porquê é difícil você passar as informações da esfera para o plano, tá? E qual que é o resultado disso? O que acontece com isso? Você tem distorções. Então nós dizemos que toda projeção cartográfica vai apresentar alguma distorção. A questão é que tipo de distorção e em quais áreas do globo essa distorção ela se evidencia mais, tá? Dependendo da técnica utilizada para poder realizar essa projeção, vai ter esses diferentes tipos de distorção cartográfica, tá? Então, por exemplo, quando a gente diz que uma projeção ela é conforme, significa que os ângulos são idênticos e as áreas são deformadas, tá? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente pega a área de uma determinada localidade, ela vai estar maior ou menor do que a de verdade, numa projeção conforme, do que a realidade. Na projeção equivalente, os ângulos são deformados e as áreas são idênticas. É o oposto. A alifática é uma tentativa de arrumar essas duas distorções, chegar mais próximo da realidade, mas vai deformar os dois, tá? E aí, tudo isso tem a ver justamente com essa área de tangência. Geralmente, a deformação ela é muito menor na área de tangência e muito maior conforme se distancia da área de tangência. O que é a área de tangência? Imagine que você tem um globo terrestre e aí você quer retirar as informações do globo terrestre e colocar numa folha. E você vai desenhar isso, vai fazer isso manualmente, tá? E aí você tem que imaginar, realizar esse exercício de imaginação, porque por mais computadorizado e informatizado que seja o sistema, a área de tangência também leva em consideração para poder retirar a projeção cartográfica, conforme você vai pedir, tá? As técnicas, elas se inspiram justamente nas técnicas acerca de técnicas manuais, técnicas historicamente desenvolvidas, porque o negócio parece fácil, mas não é, tá? Então, a área de tangência é aquela área aqui. Imaginando que você tá com o globo terrestre aqui e você vai colocar a folha aqui, né, a cartolina, o que seja, para desenhar conforme você vai pegando a sombra, sabe quando você vai desenhar por cima, assim? A área de tangência é aquela parte que a folha encosta no globo sem você precisar realizar um esforço, sem deslocar. Então, o que acontece é que na área de tangência, como tá ali, tá próximo, você não precisa deformar o papel, né? Ou empurrar o papel para você desenhar.
tá ali na área de tangência. Então, nessa área de tangência, o nível de deformidade é menor. Conforme se distancia dessa área de tangência, vai aumentando o nível de deformidade. Por isso que a técnica depende da área que você quer evidenciar. Vamos supor que você queira deixar uma localidade como central e as outras ao redor, elas são menos importantes, né? A área que você quer evidenciar com maior nível de detalhe vai ser a área de tangência, numa projeção do tipo azimutal, por exemplo, né? Que você pode escolher ali. Mas enfim, a gente vai ver. Então, assim, sempre tem distorções, por causa dessa dinâmica aí que eu acabei de dizer, tá? E aí, aqui, a gente tem os tipos básicos de projeções cartográficas. Então, a projeção cilíndrica, cônica e a plana azimutal ou polar, quando a técnica azimutal é aplicada a um dos polos, tá? Tipo, o símbolo da ONU, por exemplo, é uma projeção polar do hemisfério norte, tá? Óbvio. Gente, projeção cilíndrica, nesse caso, como vocês podem ver, a tentativa é essa daqui, tá? Então, o globo terrestre tá aqui, você vai tentar aplicar, realizar aí, né, realizar um cilindro, né? Pegar uma folha, uma cartolina, fazer um cilindro, e aí o que acontece? A área de tangência é essa daqui, beleza? Essa aqui é a área de tangência, ou seja, o papel tá encostando ali. Ali vai ficar tranquilo. Agora, nas regiões de altas latitudes, tá vendo que o papel, você vai ter que tensionar? E aí esse processo vai gerar distorções. Qual que é o resultado disso daqui? A Groenlândia é maior que a América do Sul inteira. É a projeção de Mercator. Que devido a essa distorção, foi durante muito tempo entendida como uma projeção eurocêntrica. Que coloca a Europa e as regiões do hemisfério norte, qual que é o resultado disso? São gigantes comparadas às regiões tropicais, por exemplo. Ok? A projeção... tem um site que chama de The Real Size, ou The True Size, mas eu acho que é The Real. Não sei, mas eu acho que é The True, tá? E é muito legal, porque ele possibilita que você pegue um país e arraste vamos supor, você pega a Groenlândia na projeção de Mercator e arrasta pro Brasil. E aí, aqui no Brasil, aí vai mostrar o tamanho real da Groenlândia, que é minúscula, né? Perto da América do Sul e do próprio Brasil, tá? E aí é bem interessante, que aí você tem essa noção de como é distorcido, tá? A projeção de Mercator. A projeção cônica, ela tem isso daqui, né? Aí você fala assim, como que eu vou diferenciar uma projeção da outra, né? Uma técnica da outra no exercício. Observe como estão dispostos os paralelos e meridianos, tá? Olha só, na projeção cilíndrica, você tem essa conformação aqui, os ângulos de 90 graus, para lá. Ok? Na projeção cônica, para onde os paralelos, os meridianos, eles se encaminham para o topo do cone, estão vendo? Para aquela parte lá em cima do cone, tá? E justamente devido a essa conformação, também aqui, você tem os paralelos nessa perspectiva, tá? Projeção plana, polar ou azimutal, ela é muito utilizada em estratégias de guerra, porque o que você pode fazer com a projeção plana, polar ou azimutal? Você coloca qualquer área no centro, ok? Eu quero que o centro seja o Brasil. Então, você coloca lá a área de tangência principal no Brasil, e aí você vai desenhar a partir de Brasil. Porque o seu objetivo é entender as conformações ao redor do Brasil. Então, você desenha ali e aí você vai, né? Ou melhor, você quer saber uma área muito mais específica, né? Aí você vai focando, tá? Quando a projeção plana ou azimutal é utilizada em um dos polos, ela pode assumir também o nome de projeção polar, tá bom? Aí aqui, por exemplo, essa daqui é a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica. Aí, e aí percebam, né? De novo, ó, Groenlândia maior que a América do Sul. Tá errado. Tamanho da África perto do continente euroasiático, né? Especialmente que não é legal falar isso, mas da Península Europeia. Porque o continente, geralmente, né, ele tem ali uma subdivisão, uma divisão cercado por água, né? Nada separa Europa de Ásia. E aí,
Muita gente fala, né? Que é uma península da Ásia. Mas não é algo que aceitam muito bem. Aí o que acontece? Então, a projeção de Mercator, ela vai dar essa conformação aqui que vocês estão vendo, tá? E aí, o Peters, que também vai realizar uma projeção muito parecida com a de Mercator, a técnica é a mesma, é cilíndrica. Mas aí, percebam que ele vai ter como prioridade. A prioridade dele é representar a proporção real dos continentes. Mas a forma fica péssima, né? Fica péssima, parece que puxou, né? Mas ele arruma essa questão de proporcionalidade, tá? Aí aqui a cônica de Mullwide, de Robinson. O símbolo da ONU é esse daqui, tá? No Enem, acho que 4 anos. Se eu não me engano, faz 4 anos que o Enem cobrou uma questão. Era isso. Tinha lá um exercício, tinha o símbolo da ONU e perguntava qual que era a técnica utilizada para realizar o símbolo da ONU, para desenhar o símbolo da ONU, tá? Esse daqui é o símbolo da ONU. Se a gente tira os ramos de oliveira, a gente vai ter justamente só a projeção polar azimutal aqui, beleza? Que é isso daqui, tá? Isso daqui é uma técnica cartográfica que a gente chama de anamorfose, tá? Olha, eu não tô conseguindo. Morfose. O que a anamorfose faz? As outras, vamos lá. Toda projeção é distorcida, como resultado da técnica aplicada que vai resultar numa distorção. No caso da anamorfose, ela é distorcida propositalmente. E aí você distorce propositalmente para dar ênfase num evento, para dar ênfase numa informação que você quer abordar. Então, vamos supor que esse mapa aqui, ele não tivesse a legenda com as cores, tá? Vamos supor que esse mapa aqui exclui a legenda. Você tem lá, na morfose, mundo, população total. Beleza. Então, aqui o que eu tô vendo? A população total. Eu posso não ter a legenda. Mas se eu entendo o que a anamorfose está falando, o que é a anamorfose, eu entendo que ela vai evidenciar no mapa, ela vai distorcer no mapa a proporção de uma informação. Então, por exemplo, se uma região tem muito mais coisa que outra, essa região ela vai aparecer muito maior, ok? Mesmo que distorcido, feio desse jeito aí, tá? Mas é isso que a anamorfose faz. Então, ela distorce propositalmente para dar ênfase numa informação. E aí, a legenda, ela tá ali, mas assim, se ela não tivesse também, dava para entender que aqui, nessa região aqui, a gente tem uma maior concentração de pessoas. Porque distorceu, tá gigante perto das outras, tá? Por exemplo, países que falam inglês. Uma outra anamorfose. Ok? Você não precisa, se você entende o que é anamorfose, ó, não tem legenda esse mapa. O que eu tô vendo na anamorfose? Que os países que falam inglês são, especialmente, né, aí, países europeus, especialmente, no caso, né, o Reino Unido e os Estados Unidos da América, né, América do Norte, especialmente. Ok? E aí aqui, ó, quem que aparece também grandinho? Austrália. Tá? Aí aqui a gente tem uma das projeções entendidas como uma das que mais se aproxima da realidade, tá? Em relação ao tamanho, a proporção, ok? Aí aqui tem, né? Então, essa projeção de Narakuawa dividiu o globo terrestre em 96 triângulos e posteriormente em tetraedros. Então, é óbvio que é um negócio muito parecido com o famoso origami, tá? E aí, a partir disso, não foi feito por uma pessoa só, né? Mas por uma equipe, obviamente. E aí, essa equipe conseguiu chegar nessa conformação aqui, que é entendida como a mais próxima da realidade, ok? Bom, aí agora a gente dá uma finalizada, porque a gente vai entrar em fuso horário. Tá bom, gente?